Em mais uma jornada de superação, irei compartilhar com vocês uma história inspiradora. Para que este conteúdo alcance mais pessoas que precisam de motivação, peço que se inscrevam no canal e curtam este vídeo. A fé é como uma chama silenciosa que arde no coração, mesmo quando tudo ao redor parece escuridão. É a centelha que mantém viva a esperança quando a vida nos coloca diante das provas mais duras, quando a ciência aponta limites e quando o corpo se sente exausto. Há momentos em que o ser humano se vê diante de uma batalha que parece maior do que suas forças, e é justamente aí que a fé se torna a diferença entre desistir e continuar. Foi essa fé que sustentou uma mulher em sua jornada contra o câncer, um caminho cheio de dor, medo, lágrimas, mas também de coragem, entrega e milagres. A notícia chegou como um terremoto em sua vida. O diagnóstico caiu sobre ela com um peso que parecia insuportável. O tumor não apenas existia, mas já se mostrava agressivo, ganhando proporções assustadoras em pouco tempo. A cada exame, a cada consulta, as palavras dos médicos soavam como marteladas em sua mente. Cirurgia, quimioterapia, risco de metástase. A possibilidade de ter que conviver com uma bolsa no corpo a apavorava. Não era apenas o medo da doença, mas também o medo de perder sua essência, de não conseguir mais ser a mãe presente e ativa que seus filhos precisavam, de deixar de viver com dignidade. A princípio, o tratamento seguiu os protocolos médicos. As sessões de quimioterapia começaram, trazendo consigo os efeitos colaterais que transformam o dia a dia em um verdadeiro campo de batalha. A queda dos cabelos, a fraqueza constante, as noites em claro, as idas e vindas ao hospital. O corpo parecia se render, mas a alma buscava forças em algo maior. Entre lágrimas e dores, ela levantava os olhos para o céu e fazia suas orações. Conversava com Deus em silêncio, com a sinceridade de quem sabe que só Ele pode oferecer um desfecho diferente. Houve um momento em que o tumor diminuiu. O exame apontava redução e o coração se encheu de esperança. Mas a alegria durou pouco. Pouco tempo depois, um novo exame mostrou que o tumor havia voltado a crescer, retomando sua agressividade inicial. Aquela notícia a desmoronou. Era como se tivesse sido empurrada de volta ao abismo, quando já havia dado alguns passos em direção à luz. Foi nesse instante que ela tomou uma decisão firme. Não aceitaria uma cirurgia que a condenasse a viver com limitações que não queria para si. Era um gesto de coragem, mas também de medo. Conversou com os filhos, abriu seu coração, disse que talvez estivesse sendo egoísta, mas que não queria viver com uma bolsa. Ao mesmo tempo, falou com Deus, abriu sua alma em prece e até brincou, lembrando das muitas crianças que havia feito sorrir quando ainda era jovem. Pedia, quase em tom de confidência, que talvez tivesse acumulado alguns créditos junto ao Criador. Essa forma sincera de se relacionar com a fé foi dando a ela uma força incomum. Enquanto os médicos estudavam alternativas, ela buscava também caminhos espirituais. E foi assim que, além dos tratamentos médicos, entregou-se a um tratamento espiritual feito à distância. Ela não cita o nome, mas tudo indica que esse amparo vinha através do Templo Espírita Tupiara, uma casa de luz que há décadas acolhe pessoas de todos os lugares, oferecendo curas espirituais e esperança a quem já não encontra mais saídas pela medicina. Ela não estava fisicamente presente, mas sabia que a energia, as orações e o trabalho espiritual não conhecem barreiras de tempo ou espaço. Confiou de todo o coração nesse processo. Não foi só isso. Ela fez promessas, pediu a intercessão de Nossa Senhora Aparecida, abriu sua casa para receber irmãos de diferentes religiões que vinham rezar por ela. Cada visita, cada palavra, cada oração alimentava a chama da esperança dentro de si. Havia também o irmão Elias, conhecido por sua entrega a Deus, que ao olhar para ela, disse com firmeza: "Se você não for curada, eu deixo de pregar, porque Deus me disse que você vai se curar." Aquela frase marcou profundamente sua alma.
Era como se o próprio céu confirmasse aquilo que seu coração já queria acreditar. A cura era possível. Os dias foram passando, o corpo seguia reagindo com dor às sessões de químio e imunoterapia, mas a alma se fortalecia com a fé. E apesar da resistência inicial dos médicos, ela insistiu em fazer exames antes do tempo previsto. Queria provas, queria ânimo, queria ver o tamanho da batalha que ainda enfrentava. E foi num desses exames que a reviravolta aconteceu. Deitada na máquina, em silêncio, pediu novamente a Deus que não a deixasse passar pela cirurgia que temia. Sua oração foi intensa, cheia de lágrimas contidas, mas também de confiança. O exame terminou e o médico responsável veio com a notícia. Perguntou primeiro se ela sentia dores na lombar, o que a fez pensar por um instante que a doença havia se espalhado. Mas não. Logo veio a revelação inesperada. Não tem mais nada aqui. O coração quase parou. Era difícil acreditar no que ouvia. Pediu que a quitissem. Buscou confirmação em novos exames. A ressonância mostrou a mesma coisa. Não havia mais sinal do tumor. Apenas uma cicatriz restava no lugar onde antes habitava a doença que ameaçava sua vida. O toque feito pelo médico de confiança confirmou a notícia. O tumor simplesmente desapareceu. O que antes parecia impossível tornou-se realidade diante dos olhos dela, da família e até dos próprios médicos que se surpreendiam com tamanha reviravolta. Foram meses de luta, de entrega, de oração e de confiança. Foram noites intermináveis, lágrimas silenciosas, mas também uma fé inabalável que nunca permitiu que a esperança morresse. Ao lado da medicina, a espiritualidade caminhou de mãos dadas, e o resultado foi uma vitória que muitos chamariam de milagre. Hoje, ela olha para trás com gratidão. Já são 8 meses sem qualquer sinal da doença. O corpo respira aliviado, a alma transborda a fé, e sua vida é testemunho de que nunca devemos desistir, por mais sombria que pareça a estrada. Sua história mostra que o impossível pode se tornar possível quando a fé guia os passos, quando a ciência e a espiritualidade se encontram, quando a coragem e a confiança andam juntas. Essa mulher é Simone, é uma cantora e apresentadora brasileira que alcançou a fama ainda criança, como vocalista do grupo infantil Balão Mágico, na década de 1980. O grupo foi um fenômeno nacional e marcou a infância de uma geração com sucessos como Super Fantástico. Após o fim do grupo, ela seguiu carreira solo e também se destacou como apresentadora de TV.